Paz e graça, irmãos. Nós estamos dando continuidade a nossos estudos, a série de submissão, honra e autoridade. Você é o nosso convidado para participar de mais uma série de estudos sobre submissão. E hoje nós vamos falar sobre a conspiração de Absalão contra o seu próprio pai. Absalão conspirou, se rebelou contra o seu próprio pai. Absalão, ele tinha um ressentimento muito grande no seu coração, porque Absalão era filho de Davi. Absalão era filho de Davi, e a sua irmã Tamar tinha sido violentada por seu irmão Amon. E Absalão tomou as dores e acabando matando seu próprio irmão. Revoltado com essa situação, matou seu próprio irmão. E Absalão fugiu, mas com o tempo ele voltou para Jerusalém. Você pode acompanhar no livro de 2 Samuel, capítulo 15. Quando Absalão voltou para Jerusalém, passado algum tempo, Absalão, a Bíblia diz que ele trabalhou no capítulo 15 de 2 Samuel, você pode ler em casa. Ele trabalhou minuciosamente. Ele passou 4 anos trabalhando para causar uma conspiração contra o rei Davi, que é uma rebelião, que era seu próprio pai, para que ele pudesse tomar o reino do rei Davi. E durante 4 anos de trabalho minuciosamente, ele foi cativando e conquistando as pessoas. A Bíblia diz que Absalão ficava à porta da cidade, e sempre que alguém vinha com uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão chamava essa pessoa, perguntava de qual cidade ele vinha. A pessoa respondia de que tribo ele vinha, de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia que a sua causa era válida e era justa, mas que nenhum representante do rei havia para ouvir. Eu vou ler no versículo 3. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Aí Absalão blefava, né? Ele dizia no versículo 4. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos que tivessem uma causa ou uma questão legal viria a mim e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava e o beijava. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Versículo 7. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quer dizer, ele já estava tramando essa conspiração. Diz que Hebrom para cumprir um voto que ele tinha feito. O rei permitiu. E no versículo 10, Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou, versículo 11, 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabia nem suspeitava do que estava acontecendo. Quer dizer, aí Absalão conseguiu fazer essa conspiração. Davi teve que fugir com algumas pessoas, né, e começou o reinado de Absalão, seu filho, por uma rebelião. Mas eu vou concluir aqui essa meditação. Sempre que uma pessoa conspira contra um servo de Deus ou se rebela, tentando fazer alguma coisa que não é para ele fazer, tentando tomar uma posição ou conspirar. A fofoca, querido, é uma conspiração, é uma obra maligna, é uma obra de Satanás. Então, sempre que uma pessoa ela
cria uma conspiração, sempre que uma pessoa tem uma fofoca, tem procede nesse espírito de rebeldia, o final dela não será agradável. Nós podemos ler na continuação do texto que o final de Absalão não foi um final agradável. Absalão, ele no final da sua vida morreu antes do tempo. Mataram Absalão, né? Deus colocou Davi novamente no governo do seu reino, e o governo de Absalão não foi próspero, não foi abençoado, e o final dele foi morte. Porque todas as pessoas que andam nesse espírito de rebeldia, eles não serão abençoados. Deus não pode aprovar, Deus não aprova, Deus não abençoa a rebeldia nem a rebelião. Pois a rebelião é considerado, como a Bíblia diz, um espírito de feitiçaria, como uma feitiçaria. Então essa é o estudo de hoje da série Submissão, Honra e Autoridade. Submissão porque estamos entendendo o que é submissão, honra porque temos que aprender a andar em princípios de honra, e autoridade para reconhecermos as autoridades que são constituídas por Deus, que não é só um pastor, existem autoridades governamentais também, um prefeito, uma polícia militar, né, federal, um juiz, são todos autoridades com consentimento de Deus para fazer justiça também sobre essa terra. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos dando continuidade do programa Renovados em Cristo. Um abraço. Quero avisar a todos que têm nos acompanhado que os cultos da Igreja Renovada em Cristo são na quinta, na terça oração de 7 às 8 à noite, na quinta à noite de 7h20 às 9, que é o culto da vitória. E no domingo de manhã, 10 horas da manhã, nós estamos tendo a escola bíblica, estamos estudando sobre chamados e dons espirituais. E domingo à noite, nós temos o grande culto da família, que é uma bênção, e você é nosso convidado, em nome de Jesus.